Então vamos lá. Antes do recesso, a gente estudou os Aristóteles, né? Fizemos os exercícios que estavam no PowerPoint, e em sala de aula vocês fizeram aquele texto, que era uma redação, né, sobre o conceito de eudaimonia e a questão da felicidade. Se alguém aqui não entregou, eu já corrigi, mas não estou agora com elas em mão, vou levar semana que vem. Pode levar pronto, né? Na semana que vem, que eu ainda vou receber. Aí depois, aí a gente fecha o prazo, né? Porque na aula que a gente fez presencial, a última aula, alguns alunos faltaram, tinham viagem, né? Então aí eu vou, dessa vez eu vou dar essa oportunidade de entregar ainda, para não ficar sem essa primeira nota. E hoje nós vamos começar um outro enfoque, que é da filosofia helenística em si, né? E nós vamos trabalhar sobre 4 correntes filosóficas, ainda nós estamos no contexto da Grécia Antiga, e nós vamos abordar, então, o epicurismo, os estoicismos, os cínicos, e entre outros, que vai ser, então, essa corrente da filosofia helenística em si. Ela vai ser muito útil para nós, tanto no Prepare IF, tem algumas questões, né, desse tópico, e na nossa prova bimestral, né, vai cair algumas questões do Aristóteles e algumas questões da filosofia helenística. Então, nós vamos trabalhando, eu vou fazer algumas anotações com vocês, e aí a gente vai trabalhando junto, e aí quando eu der a pausa, vocês vão anotando, para que a gente consiga acompanhar direitinho aqui a nossa aula, tá? Então, vocês podem começar colocando o título, né? Que é a nossa segunda lauda, segunda temática, né? A filosofia helenística aí. Então, coloquem o título para a gente iniciar. Então, a filosofia helenística, eu vou primeiro ler os slides, vou explicar e depois a gente vai abordando. Ela corresponde a um contexto em que a Grécia Antiga ela vai ser dominada pelos macedônicos e nós vamos ter o domínio do Alexandre o Grande, né? E o Alexandre o Grande, ele teve como professor o filósofo Aristóteles. Oi, Luiz, tudo bem? Deixa eu marcar aqui que você entrou. Ele teve como preceptor, que é professor, o filósofo Aristóteles, e ele aprendeu muito sobre a cultura dos gregos. E ele vai fazer a difusão dessa cultura para os povos que ele conquistou ao longo do seu império. Tá? Então, o período helenístico ele corresponde a esse contexto, o período de domínio de Alexandre o Grande. Olhando ali, então, nos nossos slides. Então, a conquista da Grécia pelos macedônios, em 322 a.C., que é chamado de período helenístico. É a fase de domínio de Alexandre o Grande, né, o Alexandre Magno, o Grande, sendo caracterizado por um processo de interação entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. Então, nós vamos ver como a cultura grega sofreu algumas modificações, em específico a aula, a filosofia grega sofreu algumas modificações a partir da interação com outros povos, e lembrando também que a filosofia grega sobreviveu porque o Alexandre o Grande fez a difusão da cultura grega para os povos que ele dominou também. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês colocassem aí no esquema, e aí eu faço o visto na semana que vem, tá? Seria aí período helenístico. Aí vocês coloquem um tracinho, Grécia dominada pelos macedônios em 322 a.C., Alexandre o Grande.
certo? Posso seguir? Foi, pode ir. Vamos lá. Aqui nós vamos ver um pouquinho aqui falando, então, sobre as escolas filosóficas, né? A de Platão, que é a academia, e de Aristóteles, que é o liceu, elas vão continuar suas atividades, né? Mas elas vão começar a mesclar as tradições culturais dos povos conquistados. Então, embora as escolas de Platão e de Aristóteles existissem, claro, com outras pessoas que deram seguimento à filosofia desses filósofos, vão começar a filosofia vai passar por algumas modificações, né? Quais são elas? Vem falando o seguinte: na política, a democracia grega ela foi desfigurada, diminuindo a participação política dos cidadãos. As preocupações coletivas da polis foram substituídas por preocupações voltadas apenas para a vida privada, que tornou-se o centro das investigações filosóficas. Intimidade, vida pessoal e interior do ser humano, com ênfase nos modelos de conduta, as artes de viver e a filosofia da vida. Uma das principais preocupações dos filósofos era proporcionar às pessoas desorientadas e inseguras com a sua vida social alguma forma de paz de espírito e felicidade interior. Também falando o seguinte, que o domínio macedônico mudou as coisas na Grécia. Então, primeiro ali, a democracia, né? Ela foi desfigurada. Então, agora nós vamos ter um império macedônico, não é mais uma democracia. E as pessoas pararam de exercer a sua prática política, né? Ela vai diminuindo a participação das pessoas na política. A gente sabe que na Grécia Antiga, a participação política é direta, né? O cidadão resolve as questões da sua cidade, do seu bairro, né? Opina sobre aquilo que precisa ser melhorado. Então, houve uma diminuição dessa participação. As pessoas ficaram mais afastadas. E as questões de política vai se concentrar mais nos cargos de comando e pessoas próximas ao Alexandre o Grande. E as investigações filosóficas modificaram também. Nós sabemos aí que vocês já viram o Sócrates, Platão, nós falamos do Aristóteles, questões sobre a origem da vida, a perspectiva do ser humano, a metafísica, o mundo das ideias, né? O mundo real, essas questões de filosofia contemplativas, elas vão ser transformadas em questões de ordem prática. Eles vão se preocupar agora com questões da vida privada, da vida cotidiana. Então, ali vem falando ali, ó, né? A questão de intimidade, vida pessoal, né? Como as artes de viver. Então, elas vão se preocupar mais com questões práticas e não com questões de especulação filosófica, da questão de contemplação dessas questões maiores que foram abordados com os outros filósofos, tá? E mais uma coisa, a filosofia ela vai se tornar uma orientação da vida prática, né? Ali vem falando ali, proporcionar às pessoas desorientadas ou inseguras com a sua vida social, como elas encontrariam a felicidade. Então, a preocupação é com o cotidiano da vida das pessoas, e não com questões maiores de filosofia. Então, essa é uma das principais mudanças. Gostaria que vocês colocassem agora aí, mudanças. 2 pontos. Democracia grega desfigurada, põe uma vírgula. Diminuição da participação política dos cidadãos. Põe uma vírgula. Preocupações com questões da vida privada. 2 pontos. Conduta, arte de viver e filosofia da vida.
Então, as preocupações filosóficas agora seriam essas, tá? Peraí que eu não estou conseguindo. Aí, passei. A nossa próxima lauda é uma imagem, algumas gravuras, né? Só para a gente ter simbolicamente a imagem do Alexandre o Grande, e ali nós temos as duas escolas filosóficas, né? A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, né? Para a gente ter uma noção vaga, né? De como eram essas escolas filosóficas da Grécia da Antiguidade. A primeira escola que nós vamos abordar hoje é chamada de epicurismo. Então, eu gostaria que vocês colocassem o título Epicurismo, que está aqui no alto, aqui. Vamos compreender, então, um pouco, e depois a gente faz as anotações, tá? A Ana entrou agora? Deixa eu pôr presença aqui. Então, primeiro eu vou explicar e depois a gente faz a sequência, tá? Então, é uma corrente filosófica que foi fundada por Epicuro. Ela vai de 341 a 271 a.C., e nessa escola eles vão buscar a questão do prazer como princípio da vida feliz. Então, o prazer é associado à questão da felicidade das pessoas. Lembrando que nós estamos falando da vida prática agora, né? Não são mais essas questões do mundo das ideias, né? Da metafísica. Nós estamos falando agora questões de como conduzir a vida no cotidiano. Quem espera muito corre o risco de se decepcionar, eliminar todos os desejos desnecessários e permitir apenas os naturais e necessários, mas com moderação. Então, a gente já sabe que os gregos, e vocês viram isso em Sócrates, o conceito, o cuidado de si e o conhece-te a ti mesmo, já havia esse princípio filosófico de você cuidar do corpo, cuidar da parte intelectual e fazer tudo com moderação, né? Não comer demais, não beber demais, então ter esse cuidado com o cuidado de si, o cuidado da saúde, né? E aqui o Epicuro, ele vai falar dessa questão, né? Que nós temos coisas que são naturais e necessárias aos seres humanos, que fazem parte da vida prática, mas que nós não deveríamos usar isso com um exagero. A gente vai falar assim de comer, beber, se alimentar, né? Não comer até estourar, por exemplo, né? A gente come, a gente está cheio, ficou satisfeito, então seria o ideal não fazer isso de forma excessiva, né? E ele fala dessa questão de você não projetar muitas expectativas sobre as coisas, sobre outras pessoas, né? Para que você não se decepcione. Então, a gente pode ter expectativa sobre as coisas, mas não é uma expectativa muito alta, porque se a gente não conseguir colocar em prática um projeto ou um sonho, a gente vai ser infeliz por isso? Ou a gente se enamora de alguém e põe altas expectativas nessa pessoa. Essa pessoa não atende nossas expectativas. Nós seremos infelizes por isso? Né? As pessoas também não precisam atender às nossas expectativas. Então, na visão do Epicuro, quem não esperasse muito, se decepciona menos. Porque você não está esperando nada. Tudo que vier seria lucro. Certo? Então, vocês vão colocar aí para mim agora, no caderno. Epicuro, a data de nascimento dele, 341 a 271 a.C. E você vai colocar aí o prazer como princípio da vida feliz. E aqui, ó, o nosso quadro lateral, nós temos duas definições. Vamos entender primeiro. Então, ele vai falar sobre os tipos de prazeres. Ele divide em dois grupos. De um lado, os prazeres considerados duradouros e os outros chamados de prazeres imediatos.
Os duradouros, na visão do Epicuro, está associado à questão da cultura em si. É uma boa conversação, a questão da contemplação das artes e da música, né? Quando a gente fala a questão da contemplação, a gente já sabe que em filosofia é você raciocinar, meditar, investigar questões teóricas, né? A gente está falando dessa contemplação, né? A nível filosófico. Os prazeres imediatos, então ele vai falar sobre as questões de explosão da paixão, que podem resultar em dor e sofrimento. Então, quando a gente fala de paixão, a gente não está falando dessa questão associada apenas a você namorar alguém, né? As paixões podem ser considerados vícios, né? Comer em excesso, bebedeira, né? Ou você buscar luxo, fama, riquezas, né? Não significa que ela vai resultar em dor e sofrimento, mas se você não conseguir atingir esses objetivos, você vai ficar insatisfeito, né? Então você teria uma vida infeliz. Então ele vai falar desses cuidados que nós temos que ter. Embora o ser humano possa adquirir essas benesses da vida, para que ele não se concentre só nisso, que você aprenda a ser feliz também com coisas mais simples que você pode ter no seu dia a dia. Em parte é isso. E nós temos um conceito fundamental, que é a ataraxia, e a ataraxia é o estado de tranquilidade. Então, para Epicuro, o ser humano que tem ataraxia é um ser humano feliz. Então, ele vem falando ali, estado de ausência de dor, quietude, serenidade, imperturbabilidade da alma. A felicidade é fundamentada no prazer. Então, ele vai falar dessa questão de você conseguir ter paz de espírito, né? Porque para você ter tranquilidade, você tem que estar com o seu corpo material, né, o físico nosso, bem, né? Satisfeito, sem fome, sem sede. E a parte mental, psicológica também. Porque quando você é afetado por uma preocupação muito intensa, isso pode afetar o seu físico, pode afetar o seu desempenho no trabalho, né? Então, ele vai falar da necessidade desse equilíbrio entre os dois lados. O material, o corpo material e o equilíbrio da parte psicológica do ser humano. Tudo bem? Tá dando para acompanhar até aqui? Certo? Tá joia. Gostaria, então, que vocês colocassem para mim. Nós colocamos ali, né? Epicuro, colocamos a data e colocamos o prazer como princípio da felicidade. Agora você vai colocar aí tipos de prazeres. E aí você vai escrever duradouros, contemplação da cultura. E coloque também imediatos, paixões, que podem resultar em dor e sofrimento. Escrevam também ataraxia, estado de serenidade, ausência de dor da alma. Uma coisa importante também para nós é que, na visão do Epicuro, ele está falando das questões das paixões, elas podem resultar, tá? Não é que a busca por alguns desejos que ele considera desnecessários, que elas resultam em dor. Não é isso, tá? Elas podem resultar em dor a partir do momento que você se sinta frustrado de não ter conseguido realizar esse objetivo, essa busca. Então, aí você deixa de ser feliz com coisas simples para ficar buscando, às vezes, um ideal que você não vai conseguir, tá? Então, só lembrando isso. Vamos ver aqui a nossa próxima lauda aqui. Ele fala o seguinte, que os seres humanos fogem da dor
para sermos felizes, ou para serem felizes, né? Devendo gerar as condições materiais e psicológicas que nos permitam experimentar apenas o prazer da vida. Então, ele está falando o seguinte, que a gente, para ser feliz, precisa garantir certas coisas que são naturais, como, por exemplo, as condições materiais, né? Você precisa ter o que comer, o que vestir, um local de abrigo, né? Que minimamente você consiga satisfazer suas necessidades básicas e necessárias de um ser humano, minimamente, né? E nós também temos que garantir que o nosso psicológico esteja bem, que a gente não se sinta angustiado, ansioso, deprimido, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio mental para conseguir essa paz de espírito, né? Cuidando do corpo físico e também da mente. Esse é o primeiro princípio. Ele fala o seguinte, que causas de angústia e infelicidade no período do Epicuro estavam relacionadas às preocupações do campo religioso e algumas superstições. Então, os gregos tinham temor sobre a religião deles no passado. Então, eles temiam ofender os seus deuses e também que as forças divinas interferissem em suas vidas. Então, na Grécia Antiga, vocês já viram, né, que os gregos eram politeístas e que os deuses gregos, eles possuíam características dos seres humanos, assim como qualidades, como defeitos também. Então, os deuses poderiam ficar com inveja, irados, furiosos, e colocar obstáculos reais para você levar a sua vida. Então, os gregos morriam de medo de ser amaldiçoado por um deus e, de repente, ter um obstáculo no seu dia a dia, porque um deus se ofendeu com você. Então, para nós é um pouco, diferente essa ideia, né? Que você pode ter sua crença religiosa, mas a gente não fica com medo de repente, ter um obstáculo à frente, porque um Deus vai fazer a gente tropeçar ou ter alguma dificuldade no caminho como forma de punição, né? Hoje, nossa mentalidade é diferente. Mas, na Grécia Antiga, isso era muito mais real, era uma coisa prática, que o Deus ia interferir no seu dia a dia ali, né? Com um obstáculo real, um monstro, né? Ou um atraso na sua vida de forma real. A gente, assim, pensando nos dias de hoje, né? Cada um com a sua crença, às vezes tem os seus temores, né? Mas eu suspeito que talvez esses temores sejam mais, assim, da punição pós-morte, se existe ou não existe a questão do purgatório, se as pessoas vão para o céu quando morrem, né? E tudo bem que tem algumas pessoas que acreditam em alguns rituais religiosos, né? Que também podem influenciar a vida do ser humano, se a gente for observar, mas não que todas as pessoas têm essa mesma fé. Tem pessoas, por exemplo, que não têm uma perspectiva religiosa, então ela não vai temer a questão da existência ou não do purgatório, ela não vai pensar sobre isso, se ela não é uma pessoa religiosa. Agora, aqui na Grécia Antiga, a população grega, ela estava muito imbuída nessa cultura. Então, essa é uma preocupação real, né? Que o Deus vai se preocupar com você ali, um ser humano individual, e vai te colocar um obstáculo no caminho. Então, essa era a preocupação. O que o Epicuro vai falar? Que as pessoas podiam superar as suas angústias se entendesse que o universo todo é matéria, inclusive a alma é matéria. E tudo o que acontece pode ser explicado pelo movimento aleatório dos átomos, forças cegas e indiferentes ao destino humano. Então, o Epicuro, ele está falando da teoria do átomo, né? Que toda matéria é formada por átomos, e ele está falando que existe uma lei racional que coordena o universo. E que essa lei racional, se a gente for pensar nas leis da física, da química, da biologia, né? Elas não estão preocupadas com suas questões pessoais de indivíduo. Elas acontecem independente de você levantou e falou, nossa, será que hoje a gravidade vai funcionar? Né? São leis, são princípios racionais e que independem da vontade do ser humano. Então, se o ser humano entendesse que ele não precisava se preocupar que um Deus vai punir e que tudo que acontece
no universo está relacionado à matéria, então ele não precisaria se preocupar com isso. Isso deixaria de ser um motivo de angústia. E diferente do Platão, ele está falando aqui que tudo é matéria, a alma é matéria. Então ele não está trazendo essa divisão do corpo, alma. Tudo é matéria, tá? Então essa é a perspectiva do Epicuro para nós aqui. Tudo bem, então, até aqui, gente? Vocês estão acompanhando? Ok. Nós vamos fazer, então, agora uma anotação, tá? Coloquem aí. Felicidade. Gerar condições materiais e psicológicas que permitam experimentar o prazer na vida. Coloquem um ponto na outra linha. Angústias e infelicidades. Aí você vai colocar aí um tracinho na frente. Preocupações religiosas e superstições. Escrevam aí. Para Epicuro, o universo todo é matéria. E pode ser explicado pelo movimento aleatório dos átomos. Certo? Na nossa próxima lauda aqui, o Epicuro ele vai dar 3 níveis de coisas necessárias ou não necessárias para uma vida feliz. Então, o primeiro nível, ele vai falar de coisas que são naturais e necessárias ao ser humano. Ele vai falar de comer, beber e dormir. É o mínimo para você manter o seu corpo funcionando, né? E não sentir dor, que eu tô com fome, tô com sede, né? Eu descansei, não levantei com dor de cabeça, né? É o mínimo para você manter o seu corpo bem. O segundo são coisas que são naturais, que o ser humano ele pode ter, mas são desnecessárias. Ele vai falar ali, como o desejo de comer alimentos refinados, tomar bebidas especiais, dormir em lençóis luxuosos. Então, são coisas que são naturais, a gente pode desejar, mas que não, a nossa felicidade não depende disso, ou apenas disso, né? Eu só vou ser feliz se eu comprar um lençol egípcio de 100 fios de algodão. Eu não vou poder dormir se minha cama não tiver esse tipo de lençol. Isso é uma coisa desnecessária, né? Se você tem um local, uma cama confortável para dormir, você vai dormir. Você não vai ficar com sono. Não é a falta do lençol egípcio que vai te impedir de dormir. Você pode ter, mas não que a sua felicidade deva depender de você ter. Apenas isso, tá? Mesma coisa lá, bebidas especiais, né? Você não vai ser feliz se você não comprar uma garrafa de champanhe de R$1.000? Você pode comprar se você tiver condições, né? Se você tiver idade para isso também, né? Tem que ser maior, tudo certo. Mas a sua felicidade não vai estar interligada à compra desse bem luxuoso. Então, isso é uma coisa que ele está falando, que a gente não deveria buscar apenas isso como um princípio de felicidade. E o terceiro, não naturais e desnecessários, né? Ele fala do desejo de riqueza, fama e poder, que é algo que é não natural, mas que o ser humano busca, e é algo que é desnecessário, né? Porque se de repente você não conseguir ser uma pessoa famosa, você será infeliz, né? Vamos imaginar quantas pessoas no mundo realmente são famosas e quantas pessoas no mundo realmente são muito, muito ricas. São poucas pessoas que conseguem fazer
esse projeto de vida para si, né? A maior parte não vai conseguir. Mas essas pessoas que não conseguem, elas não podem ser felizes? A sua felicidade depende de você ter fama, ter muito dinheiro? Se você ter um iate? Então, ele vai raciocinar conosco que a felicidade da vida não é isso. Então, ele está dando uma outra opção, né, da felicidade do ser humano. Ele fala o seguinte: contentar-se com pouco seria o segredo para o prazer e a felicidade. Com a expectativa reduzida, não há decepção. E um simples prazer pode advir de um copo de água. Nossa, nem me fala. Se o professor chegar em aula sem a garrafa d'água, acabou, gente. Não tem como. Né? Para mim, agora, o que eu estava precisando agora para o meu corpo estar bem, porque eu estou falando há quase 3 horas, é um copo d'água. Então, esse é um prazer realmente insubstituível. Não quero café, não quero coca. O copo d'água agora, nesse momento, é o que eu precisava. Gozar do prazer eventual de um banquete ou um cargo elevado não é proibido, mas não deve ser desejado sempre, pois mais cedo ou mais tarde viriam a insatisfação, o desprazer e a infelicidade. Então, Epicuro está falando que nós podemos aprender a ter prazer com coisas simples da vida. E isso, se você conseguir, isso é felicidade, né? A gente não pôr uma expectativa muito alta sobre as coisas, porque talvez a gente não vá conseguir, de fato, realizar. Ele está falando que não é errado você querer ter um cargo alto. Não é errado, né? Então, você pode se esforçar, trabalhar para isso. Mas se você não conseguir, você vai ficar frustrado. Então, a gente tem que aprender a ser feliz com as coisas que a gente tem. Se a gente conseguir, ótimo. Mas se a gente não conseguir, isso não tem que ser um motivo de infelicidade, né? Ele falou lá, gozar de um prazer eventual de um banquete. Você pode, com certeza, né? Vai numa festa de casamento, você tem um banquete, a mesa de doces, bolo, uma delícia. Todo dia dá para ter isso? Talvez não, não vai dar. Mas aí você vai ficar infeliz porque todo dia na sua casa não é um banquete? Ou você vai estar contente com aquilo que pode ser servido à mesa? Então, essa é a questão que o Epicuro está nos trazendo a reflexão, né? Da gente aprender a ser feliz com as coisas que são simples, né? Então, é isso. O que eu gostaria que vocês colocassem aí? As 3 hierarquias, né? Então, vocês podem escrever 1, 2 e 3, e vocês vão colocar prazeres, né? Não, prazeres não. Não é prazeres. Não, pode pôr. Prazeres, naturais e necessários. Coloquem aí, comer, beber, dormir. O 2, naturais e desnecessários. Desejos por coisas luxuosas. O 3, não naturais e desnecessários. Desejo por riqueza, fama e poder. E grifem também. Grifem não, coloquem, né? Desculpa. Segredo da felicidade. Contentar-se com pouco. Só isso. Agora nós vamos passar para a nossa segunda escola helenística, né? Que é o estoicismo. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí a segunda escola para nós, né? A primeira foi o epicurismo
e a segunda é o estoicismo. Então, vamos lá. Eu vou ler primeiro, a gente comenta, e depois a gente vai anotando, né? Então, aqui, o estoicismo, ele foi fundado por Zenão de Cício, né? Em 336 a 263 a.C. Nós vamos ter outros filósofos que compõem a escola do estoicismo também, tá? Por isso eu coloquei aqui, defendiam que toda a realidade existente é uma realidade racional, ou seja, todos os seres, os indivíduos e a natureza fazem parte dessa mesma realidade racional. Entendeu? Falando que nós vivemos num mundo racional e que esse mundo ele é explicado por suas leis racionais, né? Para Genão, o que nós hoje chamamos de Deus nada mais é do que uma fonte dos princípios racionais que regem a realidade. Integrado à natureza, o homem não tem outro lugar para ir ou fugir além do próprio mundo em que vivemos. Então, vai falar que o universo e tudo que existe nele é regido por princípios racionais, né, que podem ser explicados pela ciência, e que nós não temos outro lugar para ir. A nossa vida aqui é nesse mundo. Nós não vamos a lugar nenhum, nós não vamos fugir para lugar nenhum. Então, essa ideia que nós estamos conversando é uma ideia mais associada à vida prática, né? Diferente da Idade Média, que o ser humano tem aquela preocupação com a salvação da alma após a morte, a preocupação aqui é como você vai ser feliz nessa vida, nesse mundo racional que nós estamos. Nós não vamos para lugar nenhum. Quando, né? Então, na ideia, a gente nasce, cresce, envelhece, morre, você ficará no seu mundo, você vai morrer, ser enterrado nesse mundo. Então, a preocupação é com a vida prática. Tá? E aqui ele vai delimitar para nós 3 conceitos. Nós vamos ter de um lado aqui o cosmos, o segundo conceito a providência, e o terceiro conceito, o destino, né? Então, o cosmos, ele está se referindo à questão do universo. Vai falar ali, universo ordenado e harmonioso, composto de um princípio ativo, de um princípio passivo, que é a matéria, e um princípio ativo, racional e inteligente, que é o logos. Então, tudo é composto pela matéria e você tem um princípio racional. Vamos dar o exemplo do corpo humano, né? A matéria é o nosso corpo. A capacidade de pensamento, de razão, é o logos, né? Nós temos uma estrutura física do planeta Terra, mas nós temos um princípio racional que rege o universo. A lei de atração, por exemplo, né? A lei da gravidade. Nós temos a matéria da Terra e essa lei da física funciona e nós estamos aqui, né? Nós estamos flutuando no espaço, a gente está preso ao solo. Então, nós temos essa parte racional, esse logos. No terceiro conceito, nós temos a providência, né? Esse princípio ativo, ou inteligência universal, os estoicos chamam de providência, que é o princípio que rege toda a realidade. E que nós, se tivermos uma fé, chamaremos isso de Deus. E ele vai falar que essa providência é a fonte de princípios racionais que regem o universo. E o destino, né? Todos os eventos estão organicamente pré-determinados. Cada pessoa nasce com destino. Então, para o estoicismo, você já nasce com um caminho determinado nessa sua vida de matéria, nesse universo material. Então, você já vai ter um percurso a se fazer. Você já tem um destino na sua vida. Nós vamos só fazer as primeiras marcações, que a gente não vai conseguir finalizar, tá? E aí, depois, na semana que vem, eu termino de fazer essas marcações com vocês. Mas nós temos uns minutinhos finais, então eu vou pedir para vocês colocarem aí. Vocês já colocaram o estoicismo, vocês vão colocar o nome do filósofo, Zenão de Cício, a data, 336 a 263 a.C.,
Escrevam. Toda realidade é racional. E o homem faz parte dessa realidade racional. Para finalizar, coloquem aí. Para Zenão, existe uma fonte de princípios racionais que regem a realidade. É isso. Deixa eu só. Deixa eu entrar aqui na sala. Eu vou. Vou parar a gravação.